Fala aí, rapaziada, Jiu-Jitsu na área. E hoje eu vou falar sobre aula para crianças, cara. Seguinte, fica até o final nesse vídeo, que no final eu vou te dar uma barbada pra ti que tem a tua turminha de kids aí, pra te aprimorar como professor, beleza? Seguinte, Alexandre, não tem aula de criança, não quero saber. Se tu tem uma equipe, tu vive do jiu-jitsu e tu não tem uma turma de kids aí na tua equipe, lamento dizer, eu acho que tu tá muito errado. A não ser que tu tenha uma entrada muito grande, uma rotatividade muito grande ali de novos alunos, a entrada de novos alunos na tua academia mensalmente. Quantos adultos faixas brancas entram na tua academia novos por mês? Porque a rotatividade é muito grande. Muitos param, tem aqueles alunos que ficam turistas, vão e voltam. Então tu tem que ter uma entrada, uma renovação muito grande ali no teu número de alunos, de clientes, para manter tua academia saudável, teu time saudável. O que é uma coisa muito difícil. No momento que tem uma aula de kids, tu vai ter alunos por muito mais tempo na tua academia, pagando mensalidade, certo? Então a criancinha lá entrou com 7, 8 anos, normalmente ali na idade, na adolescência, 15 anos, a galera para, muitos param ali, voltam depois ou não voltam mais. Mas se ele entrou lá com 7, 8 anos, ficou até os 14, 15, ele ficou 7, 8 anos na tua academia. E quando ele voltar, ele vai voltar pro teu time, não vai voltar num outro time, certo? Então a aula de kids é fundamental para manter viva a tua equipe. Pô, Alexandre, eu não sei dar aula de criança. Eu chego e misturo lá, entrou criança, eu boto na aula junto com os faixas brancas ali para treinar e tá tudo certo. Não tá tudo certo. Isso é muito errado. Pô, mas eu tenho 3 criancinhas, vou abrir um horário novo para 3 crianças? Vai. No momento que tu abrir um horário novo, mais crianças vão vir. E se tu tiver uma aula boa, aquela mãe, aquele pai daquela criança vai falar para os outros, vai trazer os amiguinhos dele e a tua aula vai aumentar. Diferente se tu manter essa criança treinando com os adultos ou com os maiores, dificilmente tu vai conseguir aumentar o número de crianças aí da tua academia. Tendo essa aula, a gente sabe que é uma aula diferente. É uma aula que não pode ser igual à aula dada para os adultos. Tu chega numa aula de adulto e, pô, eu quero que faça aí 20 passagens de guarda. O cara não vai nem te questionar, ele vai fazer. Porque ele já sabe que é importante repetir uma lição ali para aprender. A criança ela não tem esse entendimento. Por que eu estou fazendo isso? Ou ela não está se divertindo, ela para de fazer. A criança vai ficar na tua academia se ela se divertir, se ela for feliz naquele momento lá. E o pai dela, a mãe dela, vai pagar a mensalidade para ficar contigo se eles entenderem que o filho deles está passando um bom momento, aqueles 45 minutos, 40 minutos ali, espero que não mais que uma hora, tá? Em aula de kids, naquele momento que ele fica ali contigo na academia. Então, se tu fizer aquele momento, um momento feliz, um momento alegre para aquela criança aquele dia, ela vai voltar, vai querer trazer os amigos todos ali, certo? Então a aula de criança tem que ser diferente. Por exemplo, falei da passagem de guarda. A gente usa muita brincadeira. Tem gente que não gosta muito da brincadeira, mas eu tenho que ter atividades lúdicas ali para fazer a criança treinar as técnicas de uma maneira que ela acha que ela está brincando. Por exemplo, eu usava muito o Shark and Fish, o joguinho lá do tubarão com os peixinhos. Eu dizia, botava todas as crianças na parede e botava 2 na frente deles. Aí dizia, ó, vocês são os peixes, você tem que atravessar o oceano. Só que nesse oceano tem os tubarões e o tubarão vai pegar vocês. E se o tubarão pegar, abraçar vocês e colocar vocês de costa pro chão, vocês vão virar tubarão também. Ele pegou os peixinhos. O que eu estou ensinando para eles? O side control, o controle lateral, certo? 100 quilos. Tem que pegar, abraçar, botar as costas no chão. Então, numa brincadeira de tubarão pegar peixinho, eu estou trabalhando o controle lateral. Posso trabalhar montada dessa mesma maneira, tanto faz. Então, essa parte de atividade é muito importante na aula de criança e tu tem que se especializar nisso aí. Outra coisa, dependendo do número de crianças que tu tenha, tu tem que ter um ajudante, tem que ter um monitor junto, se não tem um outro professor, pega lá um faixa marrom, algum dos teus alunos mais graduados que queiram ser professor, coloca ao teu lado para ajudar na aula de criança, porque pode ser meio perigoso. Tu colocou uma atividade, uma brincadeira, tem muito aluno, tu não consegue colocar teus olhos em todos, de repente uma criança pode se machucar, uma criança se machuca, ela chora, o pai daqui a pouco não gosta e tira essa criança da aula. Exemplo aqui, a nossa aula aqui no centro de treinamento da UAJJ Federation, nós éramos 3 professores, todos os dias a gente tinha 40, 50 alunos ali na aula, então é um trabalho bem pesado. Agora, importantíssimo, a criança tem que ser recompensada seguidamente. Não é que nem um adulto que tu deixa 2 anos mofando numa faixa e tá tudo certo, não tem graduação e ele que entenda. Se vira aí, mano, tu é competidor, vai trazer título ou não sei. Não funciona assim. Tu tem que ter uma metodologia.
E essa recompensa da criança mantém ela muito mais feliz e ativa ali na tua academia. E é muito fácil, a galera economiza ali o grau, economiza a faixa e não tem o porquê. No final do livro de graduação da IBJJ, tu tem três, se eu não me engano, são três alternativas, opções, sugestões de graduação que eles dão. Tem gente que usa os tradicionais 4 graus, tem gente que usa um grauzinho vermelho lá no final, 6 graus, os coloridinhos ali, depende, isso é independente, depende de cada professor, certo? Mas o número de faixas já te ajuda muito. Eu vou fazer um cálculo rapidão aqui que pouca gente faz esse cálculo, quase ninguém sabe e eu não entendo por quê. Eu vou dar um exemplo aqui que veio na hora agora que eu pensei, porém tu pode fazer esse cálculo de inúmeras maneiras, que é uma maneira de tu recompensar de novo a criança seguidamente. Se liga só, as faixas de crianças até 15 anos, se a criança é colorida, ela, no ano que ela faz 16 anos que ela vira juvenil, ela obrigatoriamente tem que virar azul. Se ela é faixa verde, é critério do professor se ela vira azul ou roxa direto, certo? Mas então, até os 15 anos, ela tem a faixa branca, depois passa para cinza com a lista branca, cinza, toda cinza, cinza com a lista preta, depois amarela com a lista branca, toda amarela, amarela com a lista preta, depois a laranja com a lista branca, toda laranja, a laranja com a lista preta, 10. Depois a verde com a lista branca, a verde e a verde com a lista preta, ou seja, são 13 faixas até os 15 anos. Aí vamos lá, bota 4 grauzinhos em cada dessas faixas. Faixa branca, 1, 2, 3, 4 grau, o quinto já seria a faixa cinza. 1, 2, 3, 4 grau, faixa, aliás, cinza com branca, depois a faixa cinza, e assim vai indo. Até a verde com preto, da branca a verde com preto, tu tem 64 graduações entre graus e faixas. São 64 motivos para te dar a recompensa, que eu estou usando esse nome aqui para criança. Vou pegar uma calculadora aqui, beleza? Então vamos lá. São 64 graduações. Agora eu vou fazer um cálculo que eu escolhi aqui. Na tua academia tu pode fazer esse cálculo de inúmeras maneiras diferentes. Vamos lá, até os 16 anos ele tem que virar juvenil. Então, vamos dizer que na média as crianças que entram na academia entram com 10 anos de idade. Ah, Alexandre, na minha academia entra com 5 anos. Beleza, então por isso que esse cálculo tem que ser meio pessoal, adaptado para tua academia. Estou aqui na minha academia imaginária. Comigo eles entram com 10 anos. Aqui, na UEDJ Training Center eles entram com 10 anos na minha aula aqui. Antes eles são de outros professores, certo? Mas aqui a gente tem uma outra metodologia. 10 anos até os 16, ou 9, que seja. Ele ficou 6 anos comigo. Aquela criança vai ficar 6 anos nas faixas coloridas ali comigo, né? Eu falei 64 graduações. De novo, na minha academia imaginária, a média da aula que a criança vem na semana são 2 aulas por semana apenas. Pô, Alexandre, minhas crianças lá vêm 4 dias. Na tua academia tu vai fazer o cálculo diferente. Estou falando aqui na minha academia imaginária. Então ela fica normalmente 6 anos comigo nas faixas coloridas, 2 aulinhas por semana, tá? Agora o cálculo. Um ano tem 52 semanas, perfeito? 52 semanas vezes os 6 anos que ela fica comigo são 312 semanas de aula. Eu disse que a média do meu aluno ele vem 2 vezes na semana. Então, vezes 2, esse aluno vai tá comigo 624 aulas. Vou dividir por essas 64 graduações aí. Seriam uma graduação entre grau e faixa a cada quase 10 aulas, entre 9 e 10 aulas, certo? Eu falei que ele vem 2 aulas por semana, né? Então, a cada 4.8, a cada 4 ou 5 semanas, eu poderia dar um grauzinho para aquele aluno. Como eu falei, esse cálculo aqui tu tem que personalizar para a tua academia. Mas em média fica isso aí. A cada um mês eu vou lá dar um grauzinho para aquela criança, certo? Segundo mês outro grauzinho, em 5 meses ele ganha uma faixinha. Pô, Alexandre, é muito pouco tempo. Cara, são 64, que nem eu falei, graduações, é muita faixa. Se ele entrar depois, se ele treinar mais que isso, ele vai receber mais rápido, não tem problema nenhum. O importante disso tudo tem que ter um controle de chamada das crianças. Aí, mais uma ideia de recompensa, que alguns professores aqui até no Training Center aqui, eles faziam, dos professores das crianças menores, eles faziam, eu achava sensacional. Pega lá a lista de aluno que tu tem no teu computador, numa planilha, certo? Certo que tu tem? Ou no caderninho, perfeito? Tem gente que nem isso o cara tem. Os caras imprimiam essa planilha num papel grande, um A3, por exemplo, colocavam na parede, coloridinho, os nomes de cada um e a data. Na formação, fazia a mensagem final, a criancinha vinha e o professor tinha uma caixinha
com aquelas estrelinhas que colam em caderno, geralmente menininha tem, ou estrelinha, ou solzinho, qualquer coisa. A criança vem, cumprimenta o professor dá uma estrelinha ali na mãozinha dele, ele vai lá na parede, no nomezinho dele, na data e coloca a estrelinha. E aí diz, ó, tu se comportou muito bem hoje, tu vai ganhar uma estrelinha. Tu se comportou muito bem, tu vai ganhar um solzinho. Sei lá eu, criancinha adora aquilo ali. E aí ele vai colocando aquele adesivinho na data e no nome dele e tu sabe exatamente os dias, quantas aulas essa criança veio. Então tu vai chegar na aula e vai ver, ops, o fulano lá, o Alexandre, completou 4 aulas hoje, ou 5 aulas, e ele vai, ou aliás, a quarta semana, quinta semana, e ele vai ganhar um grauzinho hoje. Então eu chamo no início da próxima aula, o Alexandre, na frente de todo mundo, e dou o grauzinho dele porque ele completou o número de aulas. Os coleguinhas que estão do lado, opa, eu não vim muito na aula. Se eu também quero um grauzinho, eu também quero faixa 9, então é sinal que eu tenho que vir na aula. Então a graduação é meio que atrelada à presença nessa idade aqui. Tu não vai cobrar um armlock perfeito numa criancinha ali, certo? Não quer saber muito disso aí. Então é interessante atrelar muito mais essa graduação à presença dele. Cara, falei muito. Na verdade, tem gente que faz muito melhor que eu. Pô, Alexandre, não sei nada disso que tu falou, cara. Na verdade, isso que eu falei é só a pontinha do iceberg de uma metodologia que tu tem que ter como professor infantil. Tu tem que te especializar, não é simples. Não é só chegar na aula e, pô, hoje eu vou dar o birimbolo voador. Não. Para criança tem que ter toda uma metodologia. Eu vou deixar que eu falei ia dar uma barbada no final. Tem um pessoal aqui dando assistência, dando um treinamento para professores de aula de kids, que é o Winners. Aqui, vou deixar aqui o endereço do Instagram. Chama lá, eles têm vários cursos ali e metodologias para academias que dão aulas para crianças, certo? Eu estou indicando, não estou ganhando nada, não é merchan, não ganho porra nenhuma, mas é que eu conheço pessoalmente esse trabalho aí, já fiz parte ali no background de alguma maneira, então eu indico. Se tu tem aula de criança, aliás, tu tem que ter aula de criança na tua academia. E se tu tem aula de criança, tu tem que ter uma metodologia por trás. Eu aconselho tu a buscar essa ajuda ali, a te aprimorar, porque criança aumenta o faturamento da tua academia, aumenta o número de atletas a longo prazo no teu time, então é muito importante para a tua sobrevivência como equipe, como professor, beleza? Espero que eu possa ter te ajudado, cara. Qualquer coisa deixa nos comentários aqui que a gente se fala melhor, ou me chama lá no Instagram, @njujitsu, que a gente troca uma ideia, beleza? Valeu, us!